A graça e a paz esteja com o povo de Deus. Eu quero passar por esse vídeo e deixar a mensagem do Senhor para o seu coração. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você está nesse momento, mas eu quero lhe dizer uma coisa, que há um Deus que te alistou numa guerra para você vencer. Você nasceu para vencer gigantes e não para ser vencido pelos gigantes. Estava meditando na palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 11, e o Senhor falou no meu coração algo muito profundo e quero compartilhar contigo. O Senhor disse para mim, olha, observa Davi. Davi tinha sido alistado para a guerra, mas no ano em que era para os reis estar na guerra, Davi decidiu ficar em casa. Era para Davi estar juntamente com os seus soldados na peleja, pois na primavera era o tempo em que todos os reis deveriam estar na peleja. Mas Davi decidiu ficar em casa. E por ele decidir ficar em casa, o inimigo ele seduziu o chamado daquele homem. O inimigo seduziu profundamente o chamado de Davi. E havia em seu palácio uma janela, e essa janela ela dava de frente para o lugar em que a mulher de Urias ela se lavava de suas imundícies. Aquela janela era sempre fechada no palácio de Davi. Mas naquele dia, Davi ele foi tentado a abrir aquela janela que no palácio vivia sempre fechada. Uma janela velha enferrujada, que ali, acredito eu que foi necessário até colocar óleo. Para quê? Para abrir aquela janela de tanto tempo que ela vivia fechada. O inimigo às vezes ele faz isso. Ele quer que a gente vá abrir janelas em nossas vidas, janelas do passado que nunca deveria ser aberto. Para quê? Para nos colocar diante de uma tentação e diante dessa tentação ele nos seduzir e levar à queda. O homem segundo o coração de Deus agora, ele está com uma janela aberta que nunca deveria ser aberta na sua vida, no seu palácio. Qual é a janela que o inimigo está tentando fazer com que você abra? Quem sabe a janela da dúvida, do medo, da depressão, de tantas coisas que aconteceu no teu passado. E o inimigo está tentando fazer com que você abra essa janela, sabe para quê? Para te colocar no chão, para derrubar o teu chamado, para derrubar o teu ministério, para destruir o teu sonho, para destruir teu casamento. Porque aquela janela que Davi abriu levou ele ao adultério. Além de transformar, o inimigo além de transformar Davi em um adúltero, o homem segundo o coração de Deus também se transformou em assassino. Porque ele mandou matar o marido daquela mulher para ficar com aquela mulher. Tudo por quê? Porque ele foi abrir uma janela que nunca deveria ter aberto em sua vida. Se você ler 2 Samuel capítulo 11, você vai entender a história que eu estou dizendo. Davi passeou pelo palácio e ele viu aquela mulher ali se lavando e desejou. Olha as janelas que nunca deveriam ser abertas em nossas vidas, porque o nosso passado o Senhor jogou no mar do esquecimento. Então ele não deve ter trazido, nós não devemos trazer à tona aquilo que já passou. A Bíblia diz que deixando as coisas que para trás fica e nós devemos avançar para as que estão adiante de nós. E o que aconteceu é que este homem aqui, ele mandou os seus soldados para a guerra, mas ele ficou em casa. Sabe por que muita gente está morrendo? Porque saíram do batalhão. O batalhão de um povo que está em um só propósito, unido em um só propósito. E sozinho nós não podemos conseguir. Olha, é difícil. Nós estamos num tempo difícil, isso é bem verdade. Sabemos que há muito escândalo nas igrejas hoje e tantas coisas desmotivam o coração das pessoas a procurar, a estar no meio do povo de Deus. Mas isso é o fim, é o tempo do fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero contar para o amado ouvinte uma história, não sei se você conhece, mas diz que no tempo da era glacial houve uma grande era ali de gelo. Todo o planeta havia sido tomado por uma forte tempo ali de gelo e os animais todos morreram. Mas os porcos espinhos eles decidiram se unir, se apertar um no outro
para poder se aquecer, para poder suportar a friagem, o tempo frio e aquele gelo. E quanto mais ele se apertava, mais eles sangravam, porque os porcos-espinhos, nós bem sabemos que realmente, como o próprio nome diz, contém espinhos nele, e aqueles espinhos, eles furavam uns aos outros e eles iam se apertando para se aquecer. E teve um daqueles porquinhos que, por não resistir ao ferimento, achou que estava sendo difícil ali para ele, porque estava apertado no outro, se ferindo no outro, decidiu sair do meio da manada e foi se esconder em uma caverna gelada. Então chegou o tempo em que a era do gelo passou. Todos aqueles porquinhos que estavam sangrando, apertados no outro, escaparam porque se aqueceram no outro. E foram em busca daquele irmãozinho que procurar saber se ainda estava com vida, mas ele havia sido congelado. Acontece que a moral dessa história é que nós devemos estar perto uns dos outros para nos aquecer na fé, porque quando nós saímos de perto, o perigo é nós abrirmos a janela da morte para a nossa vida. Assim como Davi, que enviou os seus súditos para a guerra e ficou em casa, assim aquele porquinho fez. Ele preferiu sair do meio dos seus irmãozinhos porque estava se machucando muito. E na guerra, Davi já havia se machucado várias vezes. Naquele dia ele quis evitar algum golpe e ele quis ficar em casa para descansar. Assim aquele porquinho pensou, não, aqui eu vou me ferir muito no meio dos meus irmãos, vou me isolar. E ele morreu sozinho. E todos aqueles que, mesmo feridos uns com os outros, continuaram ali, suportaram a era, eles conseguiram escapar. Assim vamos permanecer firme. É tempo de ir para a guerra e não tempo de ficar em casa. É tempo de orar, é tempo de ir à igreja, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de sermos igreja. Mais do que ir à igreja, é tempo de sermos igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é prédio. A igreja são pessoas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então vamos ser igreja, vamos estar mais perto dos nossos irmãos, ainda que a peleja seja grande, a batalha seja sangrenta, vamos estar juntos em um só propósito, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a tua vida.